Olá, bom dia! Hoje é dia 24 de novembro de 2025. Louvado seja o Senhor. Uma segunda-feira, iniciando a semana de trabalho, e o Senhor nos permite estarmos juntos para mais uma devocional. O nosso texto está no Evangelho, escrito por São João, capítulo de número 17, versos 14 a 18. E eu leio agora. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Este trecho do Evangelho escrito por São João está no momento da celebração da Páscoa com Jesus e os seus discípulos e também da ceia do Senhor, da Santa Ceia, da comunhão, da Eucaristia. Então ele encerra o ciclo da Páscoa, da velha aliança, celebrando a última, e institui, estabelece a Eucaristia, ou a ceia do Senhor, a comunhão, como expressão da nova aliança que se estabelece agora no seu sangue. O capítulo 13 ao 17. A gente pensa que quase não aconteceu nada, foi uma coisa simples, Jesus só falou aquela consagração do pão, não, muita coisa ele disse, ensinou, cerimônia do lava-pés e etc. E aqui o Senhor Jesus, capítulo 17, ele ora, de certa forma, ele intercede pelos seus discípulos, é o que se chama na teologia bíblica de oração sacerdotal de Jesus pela sua igreja, pelos seus discípulos. E nesta oração, o Senhor Jesus suplica, intercede, roga pelos seus discípulos que ali estavam e por tantos quantos haveriam de vir, como ele mesmo diz. Não peço apenas por estes, mas por tantos quantos vierem a crer em mim. Então, nós fomos alvos da oração sacerdotal de Jesus naquele dia, naquele momento ou naquela noite. E o Senhor Jesus, de certa forma, neste texto, sobretudo do capítulo 17, fala da nossa relação como discípulos, nossa com Ele e nossa com o mundo, ou de Jesus conosco e de Jesus com o mundo. Enfim, ele estabelece essa realidade do aspecto dele, Jesus, nós e o mundo. Que tipo de contato, que tipo de vivência, que tipo de relacionamento se estabelece e existe entre nós. E a minha ênfase nessa e nas próximas devocionais é com relação a nós e o mundo. Senhor Jesus, nós e o mundo. Como esta convivência, esta relação se dá? Primeiro nós temos que entender que Jesus deixa claro que nós, seus discípulos, fomos e somos deixados no mundo. Verso de número 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Isso significa que nós não fomos abduzidos, nós não fomos arrebatados,
Nós não fomos raptados quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus ou quando Ele assumiu a nossa vida, tendo nos convencido pelo seu Espírito Santo e, por meio do Espírito, feito habitação em nós. Ele não nos levou para o céu. Talvez nós até gostaríamos que fosse assim. No dia em que entregamos a vida a Jesus, no dia que nós temos a nossa experiência redentora e salvadora com Ele então nos levasse para o céu. Mas Ele não faz isso. Nós somos deixados no mundo. Eu sei que às vezes isso parece assim tão desalentador até. Por que Jesus nos deixou no mundo? Por que não nos levou? Por que permitir que a gente permaneça nesse vale, muitas vezes com tantas lágrimas, com tanto sofrimento, com tanta violência, com tanta insegurança, com tanta instabilidade? O Senhor Jesus tem um propósito, claro, em nos deixar aqui. Mas veja que Ele não nos deixa simplesmente largados, abandonados ao léu da sorte, ao sabor dos ventos. Não, Ele não diz isso. Ele diz, olha, eu não peço que tires do mundo a esses meus seguidores, discípulos, a quem comprei como um sangue. Não peço que os tires do mundo. Não é para o Senhor levá-los agora. Mas eles precisam estar aqui no mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Mas não permitas que sejam tomados pelo mal, engolidos pelo mal. Por isso eu peço que o Senhor não tire daqui, mas que o Senhor os guarde, os livre do mal. E a oração do Senhor, que Ele ensinou aos discípulos, conforme Mateus capítulo 6, Ele diz lá, livrai-nos de todo mal. Essa é a nossa relação com o mundo. Nós somos deixados no mundo. Somos mantidos aqui, mas ao mesmo tempo temos a companhia do Senhor, que em sua graça, bondade e misericórdia, poder e autoridade, nos guarda do mal. Louvado seja o nome do Senhor, porque se Ele permite, se Ele concede, e se Ele estabelece em deixar-nos aqui no mundo, graças a Deus, porque Ele orou, e a oração dele não é vazia, mas é respondida. E Deus, em sua misericórdia, nos tem guardado do mal. Possamos continuar assim, seguindo com certeza e segurança na presença, na companhia, da graça de Deus abundante e superabundante sobre nós, deixados aqui, mas guardados e livres de todo mal. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém.